Olá, amigos, amigas, senhores, senhoras e senhoritas. Eu sou o professor Leonardo Długokienski e esse é o programa Conexões com a Nossa História, um produto do Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense. E hoje nós vamos falar de arte, como uma cidade essencialmente industrial trata a arte, como que a arte está inserida na vida das pessoas. Aguarde! Quando fala-se em arte em Chapecó, é impossível dissociar de dois nomes, Paulo de Siqueira e Chico Bratti, que é justamente o nosso convidado. Como é que é a história da família Bratti, Chico? Como é que foi essa chegada? A minha família, parte do meu pai, ela já tem outra raiz. Meu bisavô, ele era professor na Alemanha e veio para o Brasil como professor. E tem, inclusive, livros escritos, tudo, né? E já o meu avô, quando eles chegaram, eles se instalaram na região de Cerro Largo, na época, né? E aí o meu avô entrou naquela leva de imigrantes que as terras já não davam mais conta, né? E o meu avô veio para Itapiranga, foi a terceira família a chegar em Itapiranga em 1926. Meu pai tinha 1 ano de idade. E meu avô começou com uma indústria de carroça. E ele era entalhador. Eu fiquei sabendo muito tempo depois, né, que ele era entalhador. Ele tinha habilidade manual, assim. Mas ele teve bem pouco tempo, assim, essa indústria de fabricação de carroças, e comprou uma terra na região de Sete Capela, ali em Sete Capela, ali em Itapiranga, e se mudou para lá. E o meu pai, aos 12 anos, saiu de casa sem falar uma palavra em português e foi para o seminário em Corupá, aqui em Santa Catarina. Foi de carona de caminhão até uma cidade do Rio Grande do Sul, que na época chamava Encruzilhada, hoje é Santa Bárbara do Sul. Eu tenho até um trabalho lá que eu fiz, lá nessa cidade. E lá ele pegou o trem e foi até Corupá, onde ele ficou no seminário até os 18 anos. Aí ele estudou, né, teve a oportunidade de estudar e tal. E aí ele saiu do seminário, já era músico, aprendeu música no seminário e foi trabalhar como secretário do Dom Carlos Saboia Bandeira de Melo, bispo do prelado de Palmas, né? Aí com esse bispo ele aprendeu contabilidade, que era, na época chamava de guarda-livro, né? E aí depois ele acabou encontrando minha mãe, que morava já em Vargião nessa época, e aí meu pai se mudou para Vargião. E lá ele, depois de casar, tal, foi morar em Vargião, morou um tempo em Palmas, depois, tanto que as minhas 2 irmãs mais velhas nasceram em Palmas. Aí depois se mudou para Vargião como professor, né? Professor do Estado na época, e ali a gente brinca, né? Porque o pai, na época dele, assim, entre os 30 até os 45 anos dele, ele trocava de paletó e mudava de função. Porque na cidade só tinha 2 pessoas letradas, que era o padre e o pai. O meu pai, inclusive, tinha uma biblioteca pública
na casa dele, né? Tinha a biblioteca dele, era uma sala onde tinha o piano e tinha muitos livros assim. E ele ia muito para Joaçaba e Xanxerê comprar livros para trazer para os alunos dele, e era muito comum, assim, no sábado à tarde, os alunos dele iam lá em casa e pegavam livros emprestados para ler. Ele incentivava muito a leitura, né? E eu peguei esse vício dele, graças a Deus. Talvez dos meus irmãos, assim, nós somos em 9, né? Dos meus irmãos, eu fui o que mais pegou esse vício e o que mais mantém, né? Até hoje, o vício da leitura. Então, aí o seu Bruno foi prefeito, foi vereador por 3 mandatos pelo distrito, na época era distrito de Faxinal dos Guedes, né? Na época que o vereador não tinha salário. Aí ele era professor em Vargião, ele saía de bicicleta de Vargião de manhã, pagava o substituto dele, ia até Faxinal dos Guedes, almoçava na casa do seu Antônio Migliorino, que era colega dele, vereador também, pai do Ledônio Migliorino. De tarde eles iam para a sessão da Câmara, à noite ele posava na casa do seu Migliorino e no outro dia ele voltava de manhã para dar aula de tarde. Depois ele fez o movimento de emancipação do município lá e foi o primeiro prefeito provisório por 2 anos. Então aí a trajetória da família, né? Depois ele resolveu vir para Chapecó e aí nós viemos para cá e aqui ele teve escritório de contabilidade, ele foi contador da paróquia Santo Antônio, ele foi tesoureiro do Colégio São Francisco, né? E a gente começou também, os meus irmãos mais velhos começaram a sair para estudar fora, né? E eu saí aos 14 anos por causa de uma cirurgia que eu tinha que fazer, que aqui não tinha recursos na época. Eu fui para Curitiba, fiquei algum tempo lá e depois voltei para cá. Como é que foi essa estadia em Curitiba? Não foi lá que tu começou a se envolver com arte? Eu fui lá estudar no Colégio Estadual do Paraná, que é um colégio grande, lá bem ali no centro, perto do passeio público. E no porão do colégio tinha o que eles chamavam de escola de artes. Então tinha várias salas com monitores e cada sala tinha uma matéria artística. Aí, assim, como eu fui fazer uma cirurgia ortopédica em Curitiba, eu sentia muita dor. Eu sentia muita dor, principalmente por causa da umidade do frio da cidade lá. E eu saía muito cedo, eu morava na Vila Lindóia, eu tinha que sair de casa às 5 horas da manhã, pegar 2 ônibus para conseguir chegar lá no meu colégio. Aí lá tinha uma regra no colégio. Se você não ficar na sala de aula, você não pode ficar em corredor nem em pátio, você tem que ir para a escola de artes. E eu estava fazendo um curso que não tinha nada a ver comigo, né? Que era análises clínicas, né? E eu não gostava do curso. E aí eu comecei a fugir das aulas e descia para a escola de artes. Inicialmente eu ia para a sala de música, que era o que eu me tocava mais. Ia lá, tinha o piano e tal. Mas aí eu fiz amizade com uma professora que era aqui de Jaraguá do Sul, e ela cuidava da sala de moldagem e sucata. E aí eu comecei a me interessar. Aí eu tive o meu primeiro contato mesmo com a escultura através dela, né? Não lembro mais nem o nome dela, mas lembro da figura, assim. E aí eu comecei a pensar em ser artista profissional. Como é que foi a decisão? Bom, eu vou ser artista, porque o pensar é um passo prévio, mas a decisão, pensando em uma família de imigrantes, você falar, não, eu quero ser artista, não quero
um trabalho convencional. Como é que foi aceito? Como é que foi o negócio? Difícil, muito difícil. Porque minha família também entrou nessa linha cultural do trabalho, tem que trabalhar, né? Tinha essa parte do estudar também, que o meu pai valorizava, mas tinha muito forte essa coisa assim do ter emprego, né? E eu cheguei muito cedo à conclusão de que eu tinha que fazer uma escolha, que era uma escolha difícil, né? Para os meus pobres 18 anos, né? Se eu trabalhasse num banco, como eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei em 2 bancos. Eu trabalhei no Bradesco, no processamento de dados, e trabalhei no antigo Banco Nacional do Comércio, na compensação. Esses empregos, eles tiravam a minha energia. E a energia criativa que eu tinha, ela morria quando eu chegava em casa, sabe? Aí eu tive que fazer essa escolha e enfrentar, né? Fiquei muito tempo assim, desempregado, sem dinheiro, com muita dificuldade e tal, e morando em casa e sendo meio rejeitado pela família, assim, por causa disso, porque a filosofia era outra. Mas eu deixei passar, né? E na verdade, assim, eu tive o primeiro sucesso, digamos assim, como artista em 1986, quando a então secretária de Educação, a dona Édia Lago, me convidou para trabalhar no Departamento de Cultura para ser ser assessor do Antônio Chiarello, que era um artista já bem conhecido e tal, que era o diretor de cultura. Então foi a primeira vez assim que a minha família entendeu que, é um caminho. E como é que estava essa cena cultural na nossa região nos anos 80? Pois nós vamos ter o surgimento do desbravador, do Paulo de Siqueira, em 1981. Se nós pensarmos em cultura, até a década de 80, tudo vinha de fora. Os artistas vinham de fora, né? E os poucos que aqui estavam, literalmente pelejavam para conseguir seu espaço. E na década de 80, como é que foi? Me parece que tem um boom de artistas que vão aparecendo e vão conseguindo um relativo sucesso na região. O movimento cultural, ele começou pelas artes plásticas aqui, já no final dos anos 70, né? Com a eleição do Dr. Milton Sander, em 1976, aliás, ele assumiu em 1977, né? E ele promoveu uma reforma administrativa. E ele criou pela primeira vez o Departamento Municipal de Cultura, que não havia até então. Então, esse foi um divisor de águas. A primeira diretora foi Neiva Maria Costela, que, através da Biblioteca Pública, que era, na época, o Centro Cultural de Chapecó, né, começou a desenvolver, né, com o incentivo e a cobertura, digamos assim, do professor Hilton Roveri, que era o secretário da Educação e Cultura, né, na época, que era uma pessoa muito culta, que gostava muito de arte. Então, ele deu muita abertura para que isso acontecesse, né? Então, começaram a surgir os primeiros artistas e os primeiros salões, né? As primeiras exposições, os primeiros salões. E nos anos 80 foi o auge assim, das artes plásticas, porque já tinha uma galeria de artes, né? Que foi, se não me engano, também foi inaugurada em 1981, a Galeria Anunciata, da Dulcinea Mosqueta, e aí começou um giro, a arte começou a fazer parte da comunidade, da rotina da comunidade, né? Tinha exposições regulares, tinha galeria aberta semana toda, né?
Então começou a acontecer. Com isso também, muita gente que tinha ido estudar fora, na área de artes, veio para cá, né? Voltou para cá e começou a trabalhar com arte, né? Temos aí Nilce Fim, temos Sandra Bello, Elisa Iop, Bariel Moro, o Alberto Tillman, uma geração toda que veio aí, né, de artistas que trouxe uma movimentação. E aí, Chico, e como é que foi os anos 90? Como é que foi a reforma da praça? Como é que foi toda essa movimentação? No início da minha carreira, quase por coincidência, eu fiz uma opção que foi bem interessante, porque eu precisava ter dentro do meu trabalho, eu precisava ter algo que me desse um rendimento mais rápido, né? E eu comecei a fazer troféus, né? E era uma coisa que faltava muito aqui na cidade, e era uma coisa que o pessoal... foi uma coisa que as entidades, né, absorveram muito bem, né? Então, eu continuei com esse meu trabalho, né? Eu continuo até hoje, né? E é uma coisa bem engraçada. Por várias vezes, eu cheguei em encruzilhadas, assim, de pensar, pô, eu não deveria industrializar isso, né? Popularizar mais. E eu sempre optei por manter a linha da escultura, né? Meus troféus até hoje são conhecidos, são muito bem guardados. Eu canso de ir em escritórios de empresários, de presidentes de entidades, das próprias entidades, e ver meus troféus lá em destaque, pela durabilidade e por ter sido criação exclusiva. Então foi um campo da arte, um campo que eu transformei em arte, né? E aí eu continuei nos anos 90, né? Até 99, eu trabalhava como autônomo, né? Fazendo os meus troféus, as minhas esculturas, muito menos escultura do que troféus, né? Mais na área comercial. Aí, em 99, o prefeito da época, o Fritz, precisava restaurar o desbravador. E ele precisava, na verdade, de uma cara conhecida para assumir esse trabalho. Um artista que tivesse conhecimento da área de metal e, ao mesmo tempo, que tivesse um nome na cidade, um padrão, né? Para acompanhar esse trabalho, para liderar a restauração. Aí ele me procurou na época e nós tentamos várias coisas, mas como na época não tinha empresa, né? Eu trabalhava como autônomo, a dificuldade burocrática para que eu fizesse o trabalho era muito grande. E aí ele me fez uma proposta. Que tal eu te contratar para o Departamento de Cultura e você acompanhar através do departamento? Aí eu voltei para a prefeitura como assessor do diretor do Departamento de Cultura, de novo, né? Que então era o Avito Corrêa, e coordenei a restauração do desbravador, e a proposta era eu ficar só 6 meses na prefeitura, né? Só que daí logo depois, veio a reforma da praça. Aí o pessoal do Departamento de Planejamento me procurou e disse: Chico, o Departamento de Cultura, através de você, assume a praça. Vamos transformar numa praça voltada para a cultura. Disse, pô, aí você mexeu comigo, né? Aí eu topei e acabei ficando até... fiz toda
Fiz o projeto básico, aí passei para os arquitetos, engenheiros, daí a Cristina Ayofi foi quem fez o projeto arquitetônico, né? E aí a coisa aconteceu, né? Consegui colocar uma galeria de arte na praça, popular, né? A ideia, pelo menos, é que ela fosse popular tanto em nível de público quanto em nível de artista. Tem aquele grande painel que nós fizemos, eu fiz junto com o artista argentino José Curá, que me ensinou a técnica do esgrafiado. E aí mais o pessoal do curso de artes visuais da UNOEST, da Uni Chapecó, né? Nós fizemos aquele painel, eu fiz o chafariz, né? Que é uma escultura em aço inox, né? Então tem muitas coisas ali que remetem à arte e à cultura, né? E foi talvez assim o trabalho que aqui em Chapecó que mais me deu destaque, assim, né? De promoção visual, assim, né? Então, meus amigos, amigas, falamos hoje sobre arte, fizemos toda uma crítica cultural. Eu agradeço o Chico Bratti, esse artista fantástico da nossa cidade, por todo o seu depoimento e principalmente, né, pelo seu empenho ajudando a desbravar a arte no nosso município e pela luta contínua pela sua manutenção. Aguardo vocês no nosso próximo programa. Aquele abraço!